Bahia Meio-Dia. Oferecimento Fainor. Vestibular 22 de outubro. Inscrições no site. E Sabonete Maran, com elementos naturais que cuidam da sua pele. Boa tarde, são 12 horas e 2 minutos. O Bahia Meio-Dia desta quarta-feira está no ar. A vegetação seca pode ter facilitado a propagação das chamas ontem no loteamento Santa Mônica, em Vitória da Conquista. O fogo destruiu uma casa e uma oficina de manutenção de embarcações. Que antes era mato puro, virou cinzas. O fogo se alastrou pelo loteamento Santa Mônica, no bairro Ayrton Senna. Seu Felisbino estava dormindo quando tudo aconteceu. Acordou no susto. Estou cochilando, sabe? Aí quando ela saiu, falou: pai, o fogo já está entrando na casa de Jafredo. Aí quando eu acordei, o fogo estava ao redor ainda. Ele já vinha ali, mais dois rapazes. Agora quem passa pelo local tem essa visão. E imagina para quem viu o fogo acabar com tudo que estava numa garagem improvisada. Era aí onde ficavam jet skis, uma lancha, um carro. O filho de Dona Angelina consertava os veículos aquáticos. Era daí que tirava o dinheiro para pagar as contas. Só sobrou prejuízo. Onde ele trabalha, não tem espaço para ele guardar as embarcaçãozinhas dele. Então ele me pediu: minha mãe, eu posso guardar aqui? Pode, meu filho, o que é de mãe é de filho. Ganhava vida com isso, ele não tem outro meio de vida. Os moradores contaram pra gente que o mato estava um pouco alto e na semana passada um trator veio aqui para roçar. Só que é o seguinte, o mato que estava um pouco verde foi cortado e o que sobrou secou com 5 dias. E aí, até uma bituca de cigarro pequenininha pode ter causado toda essa situação. Os bombeiros sempre dão dicas de como evitar incêndios. As orientações são as mesmas. Não colocar fogo em lixo ou mato. Se for fazer isso na zona rural, tem que ter autorização. Essas todo mundo já sabe. Mas tem gente que insiste em fazer errado. E no caso de queimadas conscientes, vai um aviso. Um indivíduo que inicia um fogo no seu terreno, por exemplo, e perca-se o controle desse fogo, transformando-o num incêndio. E esse incêndio atinge um terreno vizinho, ou uma residência vizinha, um veículo vizinho. Esse indivíduo ele arca com os custos do prejuízo causado. O dono da casa onde queimou tudo já chamou a perícia. Enquanto isso, um dos moradores mais antigos da rua, seu Antônio, só lamenta. Ele se emociona ao ver a situação. A gente fica triste de ver. É um prejuízo para o proprietário. Depois de um inverno rigoroso em Vitória da Conquista, o sol deu as caras nos últimos dias. E como a tendência é que ele predomine cada vez mais até o verão, a gente lembra da importância dos cuidados com a pele. O repórter David Fortunato está com um dermatologista e vai falar sobre esse assunto para a gente. David, boa tarde. Quais os cuidados que a gente deve ter com a pele neste verão? E Edson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Pois é, quem vai explicar para a gente, né, mais detalhes sobre esse assunto, hoje de manhã a gente já acompanhou que o sol saiu, ficou bem quente, é a Cristiane Valera, ela é dermatologista. Cristiane, Edson perguntou lá sobre essa questão do cuidado com a pele, né? Agora não é só agora, né, mas agora intensifica. Sim, agora aumenta a intensidade da radiação ultravioleta, né? Então é mais importante ainda a fotoproteção diária. E aí é hora de buscar o protetor solar, né? Tem essa questão dos números e tudo, um especialista também para explicar melhor isso aí. Isso, é importante consultar um dermatologista para ele indicar tanto o fator de proteção correto quanto a cosmética, né? Se você tem uma pele mais oleosa, se você tem uma pele menos oleosa. E não esquecer do mais importante, não mais, mas tão importante quanto a fotoproteção das crianças, né? Que é um fator bem importante, porque dos 20 anos até os 20 anos de idade, a criança vai acumular 80% da radiação solar durante toda a vida. Então isso vai determinar se no futuro ela vai ter câncer de pele, se não vai. Por isso a importância da conscientização dos pais em fazer a fotoproteção. O sol apareceu aí, protetor solar de rosto, de corpo é diferente. Sim, é diferente pela cosmética, né? Geralmente o protetor do rosto é para uma pele mais oleosa e o fotoprotetor do corpo é para uma pele mais seca. Uma perguntinha também a respeito da alimentação, né? A gente sabe que as cores influenciam. Sim, nesse período do ano é ainda mais importante alimentos de cor vermelha ou laranja, porque possuem beta-caroteno, que é uma vitamina que ajuda na absorção solar.
Certo, Cristiane, rapidinho, mas as dicas valem muito, né? Muito obrigado pela entrevista. Edson, volto com você. Boa tarde. Ok, David, muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você, boa tarde também para a dermatologista. Vamos conferir a previsão do tempo no mapa agora. Jequié, que teve um inverno com temperaturas baixas para os padrões da cidade, agora já registra aumento de temperatura na primavera. A mínima é de 19 graus, a máxima pode ser de 30. Quer mais calor? Tem em Guanambi 21 e 33 graus, com uma pequena possibilidade de chuva no finalzinho da tarde. Tempo aberto hoje em Vitória da Conquista, sem previsão de chuva. O céu pode ficar encoberto no final da tarde. Agora o sol segue forte, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Amanhã, na madrugada, a mínima pode ser de 16 graus, a máxima continua em 26. Sol o dia todo. Na sexta-feira faz mais um pouquinho de calor, com a máxima em 27 graus. Pode chover à noite e na madrugada esfria. A temperatura mínima cai para 15 graus. Olha, e um homem ficou ferido num acidente hoje de manhã no bairro Sumaré. O acidente foi no cruzamento da Avenida Crescêncio Silveira com a Rua Plácido de Castro, no bairro Sumaré. Essa moto e a caminhonete bateram. A moto foi parar embaixo da caminhonete. O condutor da moto teve uma fratura exposta na perna. Ele usava capacete no momento do acidente. O nome da vítima não foi divulgado. A gente fala agora da invasão das fazendas na região de Itapetinga. Segundo a Polícia Civil, das 13 fazendas invadidas, entre os municípios de Potiraguá e Itapetinga, 12 já foram desocupadas. As invasões começaram no dia 23 de setembro, quando índios ocuparam a fazenda do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Eles dizem que a área é território indígena. A partir daí, outras fazendas no distrito de Palmares, na zona rural de Itapetinga, começaram a ser invadidas por pessoas que se intitulam do Movimento Livre da Terra, o MLT. Homens armados chegaram ainda de madrugada expulsando quem estivesse nas terras. Proprietários disseram que animais foram mortos e fazendas saqueadas. Na última segunda-feira, com 11 ocorrências registradas, as polícias civil e militar estiveram no distrito. Na chegada, os ocupantes fugiram do local. A CIP Sudoeste, antiga CAESG, a Rondesp e policiais da 8ª Companhia de Policiamento Militar de Itapetinga estão na zona rural fazendo patrulhamento. O Comando Regional da Polícia Militar foi instalado temporariamente no município. O bullying é uma forma de constranger uma pessoa com brincadeiras inadequadas e ofensivas. Crianças e adolescentes são os que mais sofrem com essa prática, que pode ser denunciada e os responsáveis responsabilizados. A família e a escola podem ajudar a combater o bullying com educação e respeito. Hoje, Geldson fala tranquilamente sobre o assunto, mas nem sempre foi assim. Ele começou a sofrer bullying ainda na infância. Por ter nascido com hidrocefalia e malformação nas artérias, era incomodado pelos colegas. Eu tinha 12 para 13 anos, na época que eu sofri o meu primeiro bullying. Assim, por causa do tamanho da minha cabeça, da volúpia do meu corpo, da minha maneira de andar, que não agradava a todos. Só depois de procurar ajuda psicológica, Geldson conseguiu enfrentar o problema. Foi bom eu ter passado por esse processo psicológico, porque ele me fez amadurecer, psicologicamente falando. A aparência dessa estudante, que vamos chamar de Amanda, também era motivo de piada para os colegas. A estudante de 18 anos, que não quis ser identificada, já pensou em fazer plástica nas orelhas por causa das brincadeiras de mau gosto dos colegas. Ela também recebe piada por causa do cabelo e há 5 anos faz alisamento para tentar ser mais aceita. Muita gente colocava apelidos que não era agradável, que assim, no momento eu relevava, brincava até, mas quando eu chegava em casa eu ficava chateada, minha mãe perguntava e eu não falava nada. Essa outra estudante, que vamos chamar de Paula, foi agredida verbalmente pelos colegas através das redes sociais. Ela sofreu cyberbullying por ser considerada nerd. Há brincadeiras que sim passam dos limites e pode ocorrer agressão física, não só verbal, mas cada um tem um jeito de lidar com todas as situações. Eu acredito que na minha situação, dependendo do caso, eu sempre vou
levar na esportiva, mas há pessoas que eles não conseguem levar na esportiva. Então eu penso na forma que está acontecendo com eles também. Um estudo do PISA, Programa para a Avaliação do Estudante, mostrou que no Brasil 17% dos adolescentes sofrem bullying na escola. Os meninos são mais provocados com relação ao seu físico e as meninas com questões ligadas à moral. O bullying é coisa séria. E para evitar que ele aconteça, é preciso que tanto a família quanto a escola façam a parte delas. Quando a gente percebe, automaticamente a gente tenta fazer o trabalho, tenta direcionar, tenta esclarecer, porque isso causa traumas para a vida toda. A família também, né, responsável por educar, por ensinar valores e está sempre colocando sobre a importância desse respeito, as diferenças, respeito ao outro, respeito à forma de vestir, respeito à forma de ser. Mas o que fazer quando nem a escola e nem a família conseguem controlar a situação? É importante procurar o conselho tutelar para fazer uma denúncia mesmo da agressão, uma vez que se trata de uma violação dos direitos da criança e do adolescente. O conselho tutelar vai acionar o Ministério Público para averiguar a situação. João Vitor já presenciou colegas sofrendo bullying e na época ele não percebeu a gravidade do problema. Depois eu tentei conversar com a pessoa para ver. Só que, tipo assim, ela não tinha se tocado que era bullying, que aquilo podia ter consequências maiores na vida da pessoa que ela estava fazendo aquela brincadeira, as coisas assim. Bullying é coisa muito séria e a gente precisa considerar isso. Mensagens bíblicas na linguagem que a criançada entende, histórias de personagens do livro sagrado foram contadas no evento realizado neste fim de semana em Vitória da Conquista. O cenário é de uma feira escolar, maquetes, crianças fantasiadas, brincadeiras e é mesmo uma feira. Mas os conhecimentos compartilhados aqui não costumam cair em provas, são ensinamentos para a vida. Sempre obedecer o pai, a mãe e os mais velhos. Tem que respeitar. Durante o mês de setembro, a Igreja Católica celebra a Bíblia. E neste mês, as catequeses de Vitória da Conquista realizaram um projeto. As crianças estudaram os principais personagens e histórias do livro sagrado. E no último sábado, a garotada se reuniu para mostrar o que aprendeu. Quando nós praticamos, nós não esquecemos. Então, esse é um dos objetivos também do projeto, é fazer com que elas se lembrem das histórias, que elas vivam o testemunho de cada profeta, de cada história contada. Na exposição, o conteúdo da Bíblia foi passado numa linguagem mais simples, resumida, para facilitar a compreensão das outras crianças. E elas estavam dispostas a contar as histórias até para os mais velhos, do jeito delas, é claro. É a história do rei Davi, que fala como ele era fiel a Deus, como com sua coragem e fé ele conseguiu derrotar um gigante de quase 3 metros de altura. Os visitantes acabaram se envolvendo, encantados com a esperteza e sabedoria dos pequenos. O desejo é que eles continuem nesse caminho quando crescerem. O caminho certo é o caminho de Deus, né? Para mim está tudo muito bom, muito bonito mesmo. A gente fica muito feliz pelas catequistas estar fazendo esse momento tão especial em nossas vidas, para as nossas crianças. Você já ouviu falar em frisbee? Eu, por exemplo, nunca ouvi falar. Pois é um jogo que veio dos Estados Unidos e tem conquistado muita gente no Brasil. Aqui em Vitória da Conquista, o campeonato de frisbee já é realizado pela 3ª vez. Você vai ver, é muito interessante. No lugar da bola, os atletas usam um disco. O campo é o de futebol, mas em vez da bola, um disco. Esse é o frisbee, um esporte que surgiu nos Estados Unidos e que tem se tornado cada vez mais popular no Brasil. Esse professor de educação física trouxe o jogo para escolas de Vitória da Conquista. O frisbee é um brinquedo que já é usado há muitos anos, mas a modalidade Ultimate Frisbee não era conhecida na Bahia então. Então, fruto de algumas pesquisas que nós fizemos, nós resolvemos então começar a ensinar nas aulas de educação física em nossas escolas. Essa é a 3ª vez que acontece um campeonato como esse. Cerca de 200 estudantes da 8ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de 3 escolas estaduais de Vitória da Conquista participam da competição. A gente não quer que esse projeto se resuma apenas a essas 3 escolas, né? A gente quer que mais e mais professores pela Bahia aprendam, né, se inteirem do que está acontecendo para então espalhar isso pela Bahia. São 7 jogadores em cada time, um defende e o outro ataca. É um jogo diferente. Meninas e meninos podem jogar juntos. E o mais interessante,
não tem árbitro. Para Diego, que participa pela segunda vez do Conquista Frisbee, é a consciência de cada jogador que faz a diferença. Como esse jogo não tem árbitro, se a gente for marcar errado, a nossa consciência ela vai pesar. Então a gente tem que marcar certo. Manuele conta que sempre gostou de esportes, mas o Frisbee passou a ser o preferido. É um jogo muito divertido, que você trabalha em equipe, você ajuda os seus colegas também, você se exercita bastante. Eu acho muito legal. Quem viu, gostou do jogo. O comportamento dele no jogo é bom, a prática de esporte é bom demais, excelente. Muito bom, gostei. O jogo não tem árbitro, mas o comportamento dos times é avaliado numa ficha como essa, que leva em consideração se os jogadores cumpriram todas as regras, se foram pacíficos, respeitosos e se evitaram contato corporal. E no final da competição, além do troféu de campeão do jogo, eles também podem levar para casa o troféu Espírito de Jogo, que leva em consideração essa pontuação. Já que eu conheço as regras, por que eu preciso de uma terceira pessoa para apitar o jogo? Essa é uma questão que a gente coloca para eles. Perdeu alguma reportagem? Quer rever os nossos telejornais? É só acessar g1.com.br/Bahia. A seguir os destaques estaduais do Bahia Meio Dia. Agora são 12 horas e 17 minutos.